Melhor dia, abençoados, bem-vindos sejam todos ao Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa. Estamos agora ao vivo em todos os estados do Brasil e algumas partes do mundo. Meu grande abraço aos irmãos lá da Guiana Francesa, nossa irmã Mari Carmel. Um grande abraço da igreja que se reúne aqui no Rio de Janeiro. Bom, o tema da nossa mensagem é graça à verdade rejeitada. Vamos começar a nossa homilia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo de número 7, eu vou ler até o versículo de número 12. Vamos ler, eu vou ler até o versículo 8, por causa do ponto e vírgula ali, e para ganharmos tempo, e depois eu vou ler até o versículo de número 12, mas nós vamos ler do versículo 7 ao 12, tá bom? Com efeito, disse Paulo aos Tessalonicenses, no ano 51 da primeira era cristã, diz que o mistério da iniquidade, no ano 51, já estava operando. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela sua manifestação e sua vinda. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Tenho visto isto, tenho visto esta palavra entrar na divisão da alma e do espírito, arrancar os filhos do cativeiro espiritual e apresentá-los perante o trono da sua graça, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito nenhum. Tudo isto pelo poder extraordinário da pregação do Evangelho. Nesta manhã eu te peço que tu me uses uma vez mais, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo reunido digam amém. Amém. Nós sabemos pela escatologia consumada que o juízo a que Paulo se refere ali se deu no ano 70. A igreja tradicional lê a Bíblia de forma literal. Nós em off aqui fizemos uma pérola da graça, também se prendendo de forma literal, e você vê que arruma uma série de problemas, porque diz que Judas era o diabo e Judas participou da Santa Ceia. Então, se você pega isso de forma literal, Judas participou do carne e sangue. Como seria isto possível? Mas a igreja tradicional usa a Bíblia de forma literal. Pior do que isto é aplicá-la para os dias de hoje. Isto é um livro escrito por judeus, com costumes, e na sua maioria maciça foi para os judeus. As profecias diziam respeito aos judeus, à exceção do Evangelho de Paulo, dado a Paulo. Desculpa, o Evangelho não é de Paulo, o Evangelho era do Cristo ressuscitado para os gentios que estavam dentro daquela configuração. Mas o assunto aqui é o seguinte, com efeito, disse Paulo no ano 51 a 53, onde essas duas epístolas foram escritas, o mistério da iniquidade já opera. Então, o mistério da iniquidade já estava operando, e diz que aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O homem da iniquidade, o filho da perdição, que eles chamam de anticristo, que era o general Tito, filho do Vespasiano, que está operando nesse contexto aqui, o imperador que viria como o Vespasiano, porque Paulo foi morto por Nero, e logo depois de Nero ele iria então assumir. Paulo estava dizendo que ele estava impedido, porque o outro imperador estaria vivo.
Então, para que ele assumisse, o imperador tinha que morrer, ou ele assumir o governo. Depois ele diz no versículo de número 8: então será de fato revelado o iníquo. Então Tito iria aparecer. O contexto lá diz que este homem, que a história declara e mostra, porque eles ignoram a história. A igreja evangélica, eu não vou dizer o nome por questões de ética, elaborou um livro, História dos Hebreus, tá? E neste livro mostra que o general Tito, o homem da iniquidade aqui citado por Paulo, foi o general Tito que entrou no templo lá em Jerusalém e fez uma devassa. Só que eles ignoram a história, e a história não pode ser ignorada. Era como eu estar no Brasil hoje. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas não está escrito na Bíblia. Ora, e precisa estar escrito na Bíblia, isso é história. Entende? Então diz que então será de fato revelado o iníquo, o filho da iniquidade, o homem da perdição, seria então revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Eu ouvi um irmão que ele diz que é o crente de Bereia. Ele disse para mim, cada um fala o que quer, me parece que a mim que ele nasceu aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Ele diz que é de Bereia. Ele diz, Jesus não pode ter vindo no ano 70, porque Jesus não assoprou em ninguém. Isso é uma linguagem de figura, mano. O sopro da sua boca é uma linguagem de figura. Depois ele diz, o qual destruirá pela manifestação de sua vinda. Estou apenas esclarecendo alguns assuntos que para nós é claro, o teor da mensagem é outra. Versículo de número 9, ora, o aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, é segundo a eficácia do opositor, de Satanás. E diz que ele viria e veio com todo o poder e sinais e prodígios que eram da mentira. Versículo de número 10, e com todo o engano de injustiça, e aqui começa o teor da nossa mensagem, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então, olha, o que estava acontecendo naqueles dias, diz que o iníquo viria com grande poder, com sinais e prodígios, e que viria também com todo o engano de injustiça. Viria sobre a vida de quem? Sobre a vida de quem estava livre, sobre a vida de quem estava fora daquilo, ou de quem perecia? De quem perecia. E a pergunta que eu faço, e nós já estudamos aqui em off, eu vou perguntando ao versículo o porquê. Então, de todo o engano de injustiça aos que perecem. Então, qual é a pergunta que eu fiz? Por que perecem? O próprio versículo responde, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E vem a pergunta, a passagem, salvos de quê? Se amor da verdade não salva para a vida eterna. A salvação é pela graça. Salvos da perseguição que eles estavam passando, salvos do engano de justiça, salvos, volta o 9 por favor, Miguel, salvos de toda essa eficácia dos opositores, salvos desses sinais e de prodígios da mentira. Então, quem recebeu o amor da verdade, quando veio este engano, quando veio sinais, prodígios de mentiras, da mentira, quando veio o engano da justiça, quem recebeu o amor da verdade, na sua mente estava salvo disto. Então aqui está a mensagem, graça à verdade rejeitada, porque quase 2000 anos se passaram, e eles continuam trazendo sinais, prodígios, mentiras e enganos de injustiça, mas não é sobre a minha vida, porque eu acolhi o amor da verdade, e desses cães eu estou salvo. E quem não recebe esse amor da verdade está debaixo de tudo isto,
Porque é triste você ver uma pessoa acreditando que se ela pegar 3 parcelas de R$600, é o 666, é do diabo, e quando Jesus voltar, vai ouvir e dizer: não, você vai ficar porque você pegou 3 parcelas de R$600. O que é isto? O que é isto aqui? Isto aqui são sinais, prodígios, mentira, do engano sobre a mente de uma pessoa que não recebeu o amor da verdade para ser salva. Verdade? Ora, eu não quero ser prolixo, mas que outra palavra diz que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais? Não existe outro evangelho que diga isto. E o pastor diz: não, você tem que buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo é uma bênção espiritual? Sim, mas eu já tenho isso. Não, o pastor diz: você tem que buscar os dons, mas os dons já estão em mim. Não, mas que você tem que buscar a Deus, mas Deus já mora em mim. Todas as bênçãos espirituais eu já fui abençoado. Tudo que você achar em nível espiritual que é uma bênção para o crente, disse Paulo aos Efésios que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é um amor verdadeiro ou não? Sim, o crente não rejeita. Meu amado, quer amor da verdade maior em Deus manifestar na sua palavra que Ele te predestinou? Em que você saber que o mundo vive hoje um caos, mas Deus desde antes da fundação do mundo viu e sabia que você ia andar aqui seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isto é um amor da verdade para a minha vida. Eu acordar de manhã e falar: há trevas aí fora, mas aqui dentro temor, para acreditar que eu fui predestinado para viver este dia debaixo da tua cobertura. O crente rejeita isso. E como disciplina, porque ele disciplina, diz que ele manda a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira. Ui! E quando eu vejo uma pessoa com um copo d'água na mão, eu dizia: olha lá o ignorante. Não é ignorante não, filho, é a operação do erro, porque não receberam o amor da verdade. Deus me tirou disso. Deus tirou você disso. Você está debaixo da operação do Espírito Santo. Eu pensava que eu andava na verdade, carregando vela, carregando garrafinha d'água, subindo um monte, fazendo culto de oração, buscando o Espírito Santo. Eu batia no peito dizendo: na verdade, eu sou crente de Bereia, eu sou professor da escola dominical. O trono dizendo: mas vocês estão debaixo da operação do erro, vocês não recebem o amor da minha verdade. Eu morri, ressuscitei, para que vocês tivessem acesso ao novo e vivo caminho, desfrutassem como herdeiro. Vocês vivem como escravo. Para que vocês fossem abençoados com o crente Abraão, vocês vivem como miseráveis. Para que vocês fossem guiados pelo meu Espírito, vocês são guiados pelos homens que escravizam, que dominam vocês. Vocês são dependentes do favor de homens, quando eu quero que vocês sejam dependentes da graça divina. Vocês rejeitam o amor da verdade, aí embaixo vai a operação do erro. E batem no peito e são orgulhosos. Tem uma que vira o cabelo assim, que ela tem um cabelão de rabo de arraia, uma Bíblia desse tamanho assim de couro, quando ela abre a Bíblia assim, parece até que estendeu aquele lençol lá da minha casa, aquele lençol assim que a mulher, vários paninhos que ela costurou. Vocês sabem, as pessoas mais antigas têm dessas coxas de retalho, né? Quando lava aquilo lá, que ela joga aquele shampoo na máquina, quando abre a Bíblia, aquele biblão, debaixo da operação do erro, e toma óleo
e toma campanha, e toma corrente, e pão com suco, e fita no braço, a cruz da caravaca, trevo de 4 folhas, a hortelã que fez o chá para Salomão, o louro de César, a operação do erro. E diz então no versículo de número 12, a fim de serem julgados todos quanto deram crédito à verdade, que todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, eles se deleitaram foi com a injustiça. Não deram crédito à verdade. E a pergunta mais uma vez: por que é que não dão crédito à verdade? Porque eles se deleitam com a mentira. É verdade. Sabem que é mentira, mas a mentira traz deleite no campo religioso. A mentira traz status. A mentira gera finanças. Homens com salários altíssimos para pregarem mentira e colocar as pessoas debaixo da operação do erro, porque esta é uma das disciplinas de Deus. Não deram crédito à verdade. Um deles me disse: eu tenho até medo de ler algumas coisas que você prega, porque se eu descobrir, eu sou um homem temente a Deus, eu vou ter que romper com a minha religião. Se tu fosse mesmo temente a Deus, você nunca mais iria contra o sacrifício de Cristo para agradar a homens. Mas eu vou viver de quê? Escute-me: o justo viverá pela fé. De fome você não morre, porque ele sustenta. No antigo pacto ele mandou o corvo trazer carne, que ele não faria por você que hoje é morada dele. Deus abre portas, é que o crente não acredita, fala, mas não acredita. Precisa ir contra o sacrifício de Cristo, precisa ir se insurgir contra a autoridade de Deus. Ele disse que a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Não dão crédito à verdade, eles não recebem a verdade. A religião evangélica, influenciada por ensinos legalistas, rejeitam o amor da verdade e sustentam mensagens de tragédia, de pânico, no medo. Por quê? Porque a injustiça traz status, repito eu. Olha o que ele já disse ao profeta Jeremias no capítulo 9, lá no Antigo Pacto. No capítulo 9, no versículo 1, vou ler até o versículo 6. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, disse o profeta, e os meus olhos em fonte de lágrima. Então eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. 2. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Depois ele diz no versículo de número 3, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhece, diz o Geraldo. Diz quem? Senhor. Este é o retrato da religião, que não dão crédito à verdade, mas se deleitam com a injustiça, oprimem, manipulam, usam o nome de Deus para tomar dinheiro. Muitos desses homens deveriam estar na cadeia, são tomadores de dinheiro, aproveitadores da fé alheia. Eu não tenho medo de nenhum dos mais poderosos, dos mais brabos e dos mais, que tem uns aí que são metidinha a valente. Eu dou neles de Bíblia, de Evangelho, bato neles com o Evangelho.
porque deveriam estar presos, são tomadores de dinheiro, aproveitadores da fé alheia, vivem do sacrifício e do suor dos trabalhadores, do povo sofrido, deveriam mostrar a verdade de Deus, mas rejeitam a verdade porque se deleitam na injustiça, traz benefícios para eles, gostam de ser chamados pelos homens de mestres, de rabi, gostam de ter as primeiras posições, de andares nos melhores carros, ter suas casas luxuosas, enquanto o povo sofrido que ama a Deus tem que sustentar esta corja de ladrões. É verdade. Eles curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, porque é mentira. Dizer que o devorador é um demônio, isto é uma mentira, e as pessoas dão crédito a isso porque não acolheram o amor da graça de Deus. Fortalecem-se na terra, mas não é para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Eu sei, Deus, se te conhecesse não fariam essas coisas, mas não fariam mesmo. Depois ele diz no versículo de número 4: guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fez, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. 5, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentira, cansam-se de praticar a iniquidade. 6, vivem no meio da falsidade, e pela falsidade recusam-me a conhecer, diz o dono da igreja. E eles não gostam mesmo de mim, porque eu estampo isso. E recusam a conhecer. Olha, isso é impactante, meu amado. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Eu sei que é mais difícil um profissional evangélico abraçar o evangelho por causa dos benefícios que a religião oferece. Profissionais evangélicos, carteira assinada, plano de saúde, casa pastoral, uns deles têm carros, abastecem gasolina gratuita paga pela igreja, mas tudo isto é uma máquina, uma máfia que usurpa do dinheiro das pessoas para dar conforto aos seus aliados. E quando a verdade chega, a pessoa não quer abrir mão. Ela vai para onde? Ela não trabalha, tem 2 filhos, carteira assinada pela igreja, tem que bater a meta do dízimo, tem que pregar a campanha, senão é mandado embora. Ela fica refém de quê? Refém da máfia. Não é cristão, é um refém da máfia. Não é pastor, é cúmplice de um esquema de maldade, de mentira, de engano. E quando a verdade chega, foi ele que disse, por meio do profeta, está falando por meio dos meus lábios. Vivem no meio da falsidade, e pela falsidade não querem conhecer o evangelho da graça de Deus. Se conhecer o evangelho da graça de Deus, tem que romper com tudo isso. Só que os oprimidos por eles, quando ouvem o evangelho, se rendem imediatamente. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu com você. Eles rejeitam, mas quando nós ouvimos esta palavra, nós nos rendemos. Olha o que Paulo disse em Atos capítulo 26, versículo 10 ao 14. Estamos com um problema aí, mas vai ser resolvido, nós vamos aí ativando aí. Olha o que Paulo disse em Atos 26, versículo 10 ao 14, olha aí. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quanto os matavam. Olha o que Paulo fazia, enquanto não recebeu o amor da verdade, vivia debaixo da religião farisaica.
Diz que encerrava muito dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matava. E quando prendia, e quando alguém era sentenciado à morte, Saulo de Tarso dizia: mata. O que você diz, Saulo? Pode matar, em nome da religião. É o que a religião faz com os crentes. Este dava o voto para matar fisicamente, a religião faz voto para matar espiritualmente. Faz barganha com o teu bolso, com o teu dinheiro, com o teu salário, com o pouco que você recebe dado por Deus. Como se não fosse o suficiente, o que você recebe eles querem tomar. Homens que não precisam, tá? Porque os chamados pastores desse país, os grandes líderes desse país, são homens milionários, mas fazem questão pela maldade em querer 10% do pouco que Deus coloca na tua vida. Não tem coração. Os homens desses não têm o Espírito Santo, meus irmãos. Um homem não pode ter 200 milhões numa conta bancária e fazer questão de 10% de 600 reais que você recebe do governo, sob a ameaça de Deus soltar a tua mão. Não posso acreditar que esses homens são de Deus, mas não acredito mesmo. É verdade. Eles deveriam dar o que eles têm. Então disse Paulo no versículo de número 11, olha aí: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. Olha isso aqui. Diz que o homem pegava o crente e dizia: blasfema, blasfema. Diz que não é Jesus coisa nenhuma, que é Moisés. Ele era fariseu, obrigando-os a blasfemar. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, disse Paulo, eu os perseguia. Não era o meu território, mas eu invadia, metia o pé, metia a mão na espada, no meu cavalo, e perseguia os crentes. Em nome de Deus, em nome da religião, fariseu, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, teólogo. Em nome desta religião ele praticava esses atos de crueldade. Depois diz no versículo de número 12: com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcilhar contra os aguilhões. A verdade chegou. Enquanto a verdade não chega, blasfema, fere, persegue, faz campanha. Aconteceu com cada um de vocês. Quanto dos senhores fizeram, manipularam, mentiram. As mentiras que você defendia, hoje são as mentiras que você ataca. É verdade. Aconteceu isto comigo. Eu defendi a mentira dos homens como verdade de Deus, e por elas eu dei a minha vida, dei o meu dinheiro e dei o meu sangue. Hoje, como justiça de Deus praticada na minha vida, as mentiras que eu defendia como verdade são as mesmas mentiras que eu ataco ferozmente com a espada do Espírito Santo. É preciso fazê-los calar. É preciso que a verdade chegue na vida dos eleitos, e eles, nesse encontro, nesse caminho do Damasco, na sua vida, se rendam à verdade de Cristo. Disse Paulo que com o intuito de ir prender mais, de fazer mais pessoas blasfemarem, a verdade chegou na vida dele. Disse ele, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar era uma expressão proverbial para indicar uma resistência inútil. Esta era a expressão grega.
Recalcitrar era uma expressão proverbial para indicar sua resistência era inútil. Isto era usada no boi. Eles colocavam um aparato no boi, quanto mais o boi lutava, mais o feria. Não adianta. A nenhum de vocês lutaram contra a graça de Deus. Alguns tentaram resistir e disseram, não pode ser verdade. Eu aprendi o tempo todo, eu sou professor da escola dominical. Algumas pessoas que me ouvem eram pastor, presidente, eram presbítero, eram diácono, eram pregadores, eram evangelistas, fazia congresso, andava por aí pulando de um lado para o outro. E quando a graça de Deus chegou na vida deles, começaram a recalcitrar. Uns ainda são pastores no sistema, estão lutando contra o evangelho, pensam que estão lutando contra Geraldo. Geraldo tem os seus dias de hora contados, e esta palavra não silenciará mais nesse país, porque a graça se reproduziu nas vidas que estão aqui e em centenas delas que estão pela internet. Esta voz nunca mais silenciará, porque ela está ecoando na vida dos eleitos. É a voz do Espírito Santo. Coisa é para ti recalcitrar, resistir inutilmente. Ninguém pode resistir à graça de Deus, nenhum eleito. Se é um eleito de Deus, se foi chamado para viver a liberdade gloriosa do Espírito Santo, não adianta, essa palavra fica incomodando. Não dorme de noite, não vive de noite, fica de um lado, fica para o outro, não é possível. Eu vou ver só um vídeo, eu vou ver só um pedaço, e desliga, e liga de novo, e confere na Bíblia, e volta, vai para a televisão, vê um vídeo, vê dois, vê três, vê quatro, e de repente, a graça, bum, entra na divisão da alma e do Espírito, e ele é liberto das cangas da lei, e ele salta para a glória de Deus, e se vê um eleito, um predestinado, um escolhido por Deus, ele não rejeita mais a verdade, ele sai da operação do erro, e vive as promessas de Deus. Aconteceu com você, aconteceu com você, aconteceu. Os que recebem são salvos na mente, como foi Paulo, são livres da religião. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2,13, já estamos terminando, olha aí. Hoje é feijão tropeiro. Obrigado, meu irmão Antônio e nossa irmã Madalena. Feijão tropeiro com tudo dentro. Outra razão ainda temos nós. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Preste bastante atenção. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. 13. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, tendo vós recebido, não foi rejeitada, foi recebida pelos eleitos, que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós o que credes. Receberam, não como palavra de homens. Passa, faz isso, olha a porta, olha o mergulho de nada. São palavras de homens. Disse Paulo: vocês não rejeitaram a graça, vocês receberam ela, na verdade, como ela é, a palavra de Deus, e com efeito, não é óleo, não é fita, não é a oração do homem, não é o suor, é a palavra que opera. Não existe outra operação sobre a vida dos eleitos. Existe em quem resiste a operação do erro na vida dos eleitos que se abrem para esta palavra, diz que ela opera eficazmente. Depois ele diz no versículo de número 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha, diz que a igreja aqui
quando recebeu a palavra, debaixo da operação da palavra da graça de Deus, começou a padecer perseguição dos próprios irmãos dele, dos seus próprios patrícios. Depois ele diz no versículo de número 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agrada a Deus, e são adversários de todos os homens. Você vê? Nós não temos muito tempo, mas você vê o paralelo? Está todo mundo debaixo da religião, todo mundo jejuando, todo mundo pagando preço. A operação da graça de Deus tira você sai debaixo da operação do erro e fica debaixo da operação da graça, como tu leu, a palavra operando em vós. O que é que acontece com você quando você sai da operação do erro? A perseguição. Como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Depois ele diz no versículo de número 16, a ponto de nos impedirem de falar os gentios, para que esses sejam salvos. Salvos de quê? Da operação do erro, salvo do engano, salve da injustiça, da manipulação, do toma lá da cá. E quando vê então em que Deus tira você da operação do erro e coloca sob a operação da graça, os que ficam aqui te perseguem, em nome da religião, porque vê você livre. Eles não conseguem ver a operação da palavra, eles veem heresia. Você vê que coisa triste? Eles debaixo da operação do erro te perseguem para que você volte a ser escravo junto com eles. Desse jeito. Não, mas uma vez livre, livre para sempre. Uma vez debaixo da operação da graça, na operação da graça para sempre. Nós não retrocedemos mais, retroceder nunca, render-se jamais. E ele diz, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados, das suas obras da carne. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E Deus envia a operação do erro. O evangelho, meus amados, é a espada afiada. O eleito não resiste. Ela muda câmbios profundos, ela entra na divisão da alma e do espírito. É como disse Hebreus capítulo 4 versículo 12, olha aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra. Mas penetra em quem? Em quem rejeita? Não, são almas impenetráveis. Eu estava conversando com uma senhora, eu cito sempre esses exemplos, porque são pessoas que eu converso. Ela diz, não adianta, a mim você não me convence. Quem me convence é o Espírito Santo. Eu disse, que pena, porque há tantos anos na igreja ele nunca te convenceu da verdade de Cristo. Não, mas não adianta, que eu não vou entrar na sua. Eu falei, nem você nem minha mulher. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Não, porque eu vi o seu vídeo, mas eu não preguei para você, eu estou pregando para os eleitos. Quem nasceu para essa liberdade, quando ouvir isso, vai receber. Quem nasceu para ser escravo, não adianta, vai rejeitar mesmo, porque não pode experimentar a sensação de liberdade. A sensação de liberdade é maravilhosa, é para os filhos. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis-vos firmes e não vos submetais às clubes de escravidão. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. É eficaz ou precisa de mais alguma coisa, ou ela opera eficazmente? Diz que é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E diz que ela penetra, como penetrou em você. Tu te lembras? Ou eu saí da minha casa, fui lá e passei um óleo na sua casa, fiz um mantra em você, botei um saquinho, botei nada. Você era sedento pela palavra. O Espírito Santo aí dentro já te incomodava há muito tempo, que a conta não fechava. Há muito tempo que você via algo esquisito, e todo mundo pulando e rodando, e você quietinho, procurando um alimento. Você olhava um para o outro, sabe o que eles diziam? Dá lugar, Mazo.
Dá lugar a quê? Se não há uma operação da palavra, o que há aqui é uma operação do engano. Vocês gritando, vocês pulando, correndo de um lado e para o outro, profecia da carne, e eu sedento aqui no meu espírito. Eu quero algo que penetre lá dentro, e só o que penetra lá dentro é a espada do espírito. Recebe, 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 recebe. Você quer dizer que a minha palavra não penetra nem mais nos ouvidos da minha esposa? 2 meses que a nega não quer nem falar comigo, meu amado. Cadê essa pandemia? Estou sem pagamento. A palavra que penetrou aí não foi de Geraldo, meu amado. A palavra que penetrou aí foi a palavra do Espírito Santo. É a espada afiada de 2 gumes. É ela que entrou na divisão da alma e do espírito, separou juntas e medula, operação do engano e operação da verdade. Você hoje é livre pelo poder dessa espada. E quando vem essa palavra e quando vem essa espada, soldado nenhum fica de pé. É verdade. Ninguém resiste. Paulo não resistiu. Olha lá, Gálatas 1:13, olha lá, olha lá, olha lá. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, o bambambam, o cara, avantajava-me, extremamente zeloso pelo judaísmo, fariseu até na respiração, mas quando Deus o chamou pela sua graça, teve mudança profunda. Diz o versículo de número 16: revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Sabe o que quer dizer sem detença? Me rendi na hora. Não pensou o que o chefe da sinagoga ia falar. Não pensou no que o principal sacerdote deu carta a ele iria falar. Não pensou no que o mestre Gamaliel ia falar. Quando a graça chegou na vida de Saulo de Tarso, ele disse: Chaga, eu vou começar do zero, mas vou começar livre. Sem detença. Não consultei nem carne e nem sangue, não fui perguntar a ninguém. É assim que Deus disse. Quando a graça chegou, ela já estava dentro de Paulo, clamando há muito tempo. Quando a graça chegou na minha vida, ela já clamava há muito tempo. Eu não sabia onde ela estava, mas eu sabia que havia um tesouro, eu sabia que havia uma pérola, eu sabia que havia um Deus de amor que não poderia me arrebatar ninguém das suas mãos. Eu sabia que eu era um escolhido. Eu não sabia onde encontrar, eu não sabia os caminhos das pedras, eu não sabia a fonte, eu não tinha o copo para ir nela. Mas quando aprove a Deus revelar a sua graça em mim, não houve resistência. Sem detença, eu me rendi a Cristo. Em mim não houve resistência. Eu vou lhe falar uma coisa com intimidade de Deus. A graça de Deus tornou a convivência comigo menos insuportável. Foi o que essa graça fez. A religião
tornava a minha convivência comigo mesmo insuportável. Era peso, era fardo, era noite de sono, buscas incessantes. Eu tinha uma convivência comigo mesmo insuportável. Eu não me suportava. Eu achava que eu estava fazendo algo errado. Eu achava que Deus não me amava, porque Deus nunca respondeu. Eu nunca ouvia Deus falar. E às vezes, no desejo de ouvir a voz de Deus, eu me entregava a um delírio alucinante. Eu ouvia vozes, cometia coisas dizendo que foi Deus, quebrava a cara porque Deus não falava daquela forma. E a graça tornou a convivência comigo mesmo menos insuportável. Eu comecei a me ver em Cristo. A graça de Cristo me fez feliz, ainda que ao meu redor havia tristeza. Foi como uma impressão digital na minha alma. E eu só descobri depois da maturidade, sabendo que aquilo, na verdade, era o selo do Espírito Santo. Obscurecido pela igreja evangélica e avivado pela espada do Espírito. O selo do Espírito Santo, a impressão digital de Deus, estava em mim, só que estava obscurecido pela igreja evangélica. E ela foi polida, ela foi ativada, quando essa espada penetrou na divisão da minha alma e do meu espírito. A força do medo que eu tinha ficou fraca diante do evangelho que eu lia. Eu vou repetir esta frase: a força do medo que eu tinha ficou fraca diante do evangelho que eu lia. E a cada leitura eu perdia o fôlego. Cheguei a ficar sem ar e descobri que era o ar da religião. E na revelação eu respirei o ar puro e genuíno da graça de Deus. Comecei a clamar em plenos pulmões: a tua graça me basta. Povo da graça de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, admoesto-vos no Senhor como irmãos em Cristo amado, não rejeitem a graça de Deus, recebam a verdade de Cristo. A graça de Deus é a verdade rejeitada pelos homens, mas para nós os eleitos é a única palavra que edifica e dá herança. Nós estamos vivendo a graça que o sistema rejeitou. Estamos vivendo em abundância. Nada nos falta. Mesmo não tendo nada, possuímos tudo. Mesmo pobres, somos ricos. Mesmo perseguidos, somos mantidos fiéis. Atribulados, perplexos, mas não desanimados. Estamos amparados por aquele que é o mediador de superior aliança. Estamos em Cristo e somos uma nova criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz isso. Olha essa verdade que foi. Essa é a verdade rejeitada. Olha aí, 5 minutos para terminar. Segura aí. Queima o feijão não. Ele, o pastor presidente. Ué, como não? Como não se anunciou aí agora na rádio aí, grande culto de libertação? Mas a verdade revelada diz que não. A verdade revelada diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de ódio, de pânico, de medo, de ameaça, para o reino do Filho do seu amor, o amor da verdade, que por nós não foi rejeitada, foi acolhida. Nós estamos vivendo no reino do Filho do seu amor. Nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só quem recebe, diga: Abba, Pai.
A religião diz eu. A graça diz ele. A religião diz o pastor. A graça diz ele. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, a majestade. Enquanto voz eu tiver, pela espada do Espírito, vou declarar nesta nação que ele, somente ele, para ele e por meio dele, sejam dadas glórias a Deus sempre. E diz o versículo de número 14: no qual, nele, que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remiu ou não remiu? Remiu. Glória a Deus por isso. Tem pecado ou ele remiu? Remiu. E a verdade rejeitada diz: não, você tem pecado, as águas vai tirar. Ele diz: não, quem foi transportado para o reino do Filho do meu amor tem a redenção. E tem mais, tem a remissão dos pecados. Depois ele diz no versículo de número 15: este, em quem nós temos a remissão do pecado, leia, é a imagem do Deus invisível. Para por aqui. Deus teve uma imagem. Andou em Jerusalém. Diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio e para ele, tudo. Este é o evangelho rejeitado. Este é o evangelho do Cristo vivo. Esta é a verdade revelada para nós, em que eles que estão aí como construtores, pastores, presidentes, fundadores de ministérios, edificadores, rejeitaram ao longo desses anos. E é normal mesmo vir para cima de Geraldo. Só que eles quebraram a cara, que Geraldo é baiano do pé roxo, luta berimbau, meu irmão. Aqui não. Aqui não, meu irmão. Aqui é aluno de mestre Celcinho, meu irmão. Birimbim. Birimbim, aqui é graça nele, sem parar, com força. Mateus 21, 42, mais duas passagens para terminar, olha aí. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? A pedra que os construtores rejeitaram. A graça foi rejeitada pelos edificadores, pelos pastores presidentes, pelos pregadores. Os pregadores que estão aí sempre rejeitaram a graça de Deus. Digam a eles que o teu batismo foi na cruz. Os edificadores rejeitam. Digam a eles que a salvação não se perde. Digam a eles que você é predestinado. Os edificadores rejeitam. Jesus disse: nunca leste nas escrituras a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz o respectivo fruto, o povo gentio. Depois ele diz o versículo 44: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ui, segura um pouco. O que ele quer dizer com isto? Que palavras são essas? Quem é que está ouvindo aquilo ali? Será que quem está ouvindo aquilo está entendendo? Ele está falando numa linguagem que os seus ouvintes iriam entender o recado, porque ele está dando um recado aí. Vamos ler o versículo 45. Os principais sacerdotes, os mestres, os estudiosos da lei e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava.
Eles eram os edificadores, os construtores da época. Eram eles que cumpriam rigormente a lei de Moisés. Os anos passaram e os construtores estão aí, os donos das grandes catedrais, os fundadores dos ministérios, os presidentes da igreja, rejeitando a pedra angular, a pedra principal. Ninguém pode botar outro fundamento na igreja, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. O fundamento da igreja não é aquele título, não é aquele homem, não é aquela mulher, não é aquele pregador. O fundamento da igreja é Cristo, a pedra principal que eles rejeitaram, e nós estamos vivendo pela graça de Deus. Rejeitaram o amor da verdade e pregam um farisaísmo, um olho por olho, um dente por dente, um toma lá da cá, porque rejeitaram a verdade, a pedra principal. É verdade. E não entenderam a mensagem de Cristo. E 2 Coríntios 8:9, eis a verdade revelada, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, pois conheceis a graça, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, não é com ódio de vós, a graça não é ódio de vós, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos de quê? Se o meu salário é pouco, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Rico da graça de Deus, ricos da sabedoria divina, ricos do Espírito de Cristo, ricos do conhecimento que tirou vocês debaixo da operação do erro, ricos de saber que a tua posição de Cristo é irrevogável, uma vez filho para sempre, uma vez liberto para sempre, uma nova criatura para sempre, e uma vez salvos para sempre. Vocês são ricos desse conhecimento. E eu termino com 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 4, que jogaram alho no baião. Olha lá, o baião não é feijão tropeiro, né, minha dona? É logo mais tarde. Pelo contrário, disse Paulo, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Segura aqui, tem muita gente nova em graça. Vigília aqui era um espaço de tempo, não é esse culto que se faz nas igrejas aí não, tá? Vigília aqui era um espaço de tempo lá naquela época. Tinha a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e a quarta vigília da noite. É como a madrugada aqui no Brasil, tá? 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 5, 6, tá? Depois ele disse no jejum. O jejum aqui não era o jejum que as igrejas fazem aí para buscar poder não, tá? Paulo pregava que o poder de Deus é o evangelho. Jejum aqui não era para mortificar a carne. Paulo pregava que para mortificar a carne tem que ser pela confissão do Espírito, está lá em Romanos. Jejum aqui era abstinência de alimento, muitas vezes de viagem de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Não é como hoje que pega um avião, pega um carro, pega um Uber. Paulo às vezes tinha que andar 2, 3 semanas nessa distância, ficava sem alimento, o pão mofava, ficava sem comer. Então eles sofriam abstinência de alimento. Quando não era isso, Paulo também era judeu. Paulo guardava, às vezes por tradição, o dia dos pães asmos e outras coisas, como ele declara na sua epístola, que participava até do dia de Pentecostes. Então esse jejum aqui não é o jejum da operação do erro, em que a pessoa fica com fome meia-noite até 6 da manhã dormindo para buscar a unção do Espírito Santo, tá? Que tem muita gente nova no canal. Versículo de número 6, na pureza, no saber, na longanimidade. Olha o que Paulo recomendava aos crentes: na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas e quer defensivas. 8, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores. Começou.
Paulo disse: nós somos até vistos como enganadores, mas pela graça de Deus nós somos. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, porque não traz status. Como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 10, entristecidos. Ué, mas que coisa maravilhosa é esta palavra, hein? Como entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha que eu quero terminar. Nada tendo, mas possuindo tudo. E eu pensei que eu tinha tudo. E eu que pensei que tinha tudo. Um homem um dia botou a mão na minha cabeça e disse: eu te consagro como pastor. E a bomba, ó. E o He-Man, ó. No outro dia, quando cheguei no culto, eu disse: eu sou o Munra, o Eterno. E a palavra entrou. Possuindo, será que é ele? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Hoje, sem os títulos, sem as nomenclaturas de apóstolo, de bispo ou de pastor, sem estar ministrando numa grande catedral e diante de uma grande multidão, sem ter um emprego grande e remunerado, sem ter uma grande casa e nem um ótimo carro, eu tenho a sabedoria da graça de Deus. E ele contou uma parábola em que um homem estava no campo, trabalhando, cansado, sol a sol. E lá nesse campo, ele encontrou uma pérola. Oh, bendita a hora que eu encontrei esta pérola. Eu era um miserável, eu era um desgraçado religioso, em busca de sabedoria humana, querendo me fazer o profeta, o doutor, o mestre dos homens. Não sabia que ao encontrar esta pérola, eu seria um eterno aprendiz de Cristo. Maravilha do Senhor. E quando eu encontrei, ele me disse: Geraldo, e agora? Onde a soberba? Eu te chamei até aqui para você entender. O homem, quando encontrou aquela pérola, ele escondeu, voltou, vendeu tudo o que ele possuía, abriu mão de tudo, comprou aquele campo e adquiriu aquela pérola. Esta é a pérola da graça de Deus, preciosa, estava oculta pela religião, tão próximo de você, mas ele nunca nos ensinou a cavar um palmo, e ela ali, e nós pisando, andando por cima, fazendo lama, cuspindo, passando o pé, e a pérola ali. Mas como era sua por direito, os olhos iluminou, e você, hoje, nada tendo, mas possui tudo. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.